Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje tenho a alegria de fazer o Evangelho do dia aqui ao lado de minha mãe. Hoje comemoramos o dia de Santa Maria Madalena. Que ela interceda por todos nós para que nós possamos transmitir o amor de Deus para todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente viver a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocastes, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures ainda, não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na festa de Santa Maria Madalena, tem alguns aspectos que nós podemos utilizar para a nossa vida. No primeiro dia da semana, aquela mulher, sozinha, foi ao túmulo, e lá ela esteve com os anjos que estavam onde Jesus tinha sido colocado, e também viu Jesus. Mas como Jesus estava com um corpo glorioso, ela não o conheceu. Mas o amor daquela mulher, o amor por Jesus, o amor por nosso Deus, fez com que ela tivesse uma das maiores graças
que um ser humano pode encontrar: a presença do Senhor glorioso. E o Senhor teve a hombridade de falar com ela: não me segure, eu ainda não estou pronto, mas vai, dize aos outros que eu estou aqui, que eu ressuscitei. E ela, um outro aspecto também, primeiro o amor a Deus e depois um outro aspecto, a obediência. Ela, quando viu que o túmulo estava aberto, ela poderia ter entrado, ela poderia ter feito, ela poderia ter tido um monte de atitudes, mas Maria Madalena foi chamar aos discípulos uma hierarquia, uma obediência. Então veio Pedro, aquele a quem Jesus entregou as chaves da igreja, e logo em seguida o discípulo que Jesus amava, que era João. João chegou primeiro, porque era bem mais jovem, tinha uma disposição maior, então ele chegou, mas também foi obediente. Ele parou na porta do túmulo para esperar Pedro, que era aquele a quem Jesus confiou todo o reino de Deus, toda a igreja, para que nós pudéssemos ser guiados por um pastor, ser guiado pelos apóstolos. Então, queridos irmãos e irmãs, Santa Maria Madalena, ela ouviu a palavra de Deus, ela foi agraciada por Deus e ela se entregou à palavra de Deus. Que ela seja um ensinamento para todos nós, que temos a oportunidade de todos os dias também ser agraciado por Deus com o perdão dos nossos pecados, com a palavra de Deus, com os ensinamentos, mas que nós possamos ouvir essa palavra e colocá-la em prática, que o nosso amor por Jesus seja cada dia maior. Senhor, eu te amo, mas aumente o meu amor por ti. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que nós possamos ter esse ensinamento dessa cena tão linda que é o Jesus ressuscitado. Jesus foi à mansão dos mortos, mas nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo que está no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos agora as nossas orações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Olhe além das pedras, dos espinhos e das ervas daninhas. Eu sei que vocês querem ser um bom solo, verdadeiros cristãos autênticos, e não os cristãos em meio expediente, formalistas, indiferentes, cristãos só na aparência. Sei que vocês não querem ser enganados por uma falsa liberdade, dependentes de modas e manias momentâneas. Sei que vocês focam alto em decisões duradouras que sejam significativas. Vamos fazer assim em silêncio. Digam a ele: Jesus, olhe para as pedras, os espinhos e as ervas daninhas que eu trago comigo, mas olhe também para este pequeno pedaço de terra
que eu lhe ofereço, para que as sementes possam penetrar em meu coração. Em silêncio, vamos permitir que a semente de Jesus entre em nossos corações. Pensem sobre as palavras do Papa Francisco e orem, em silêncio, como ele recomenda, pedindo que a semente de Jesus penetre no seu coração. Que nós possamos, nesse dia que estamos iniciando, abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para que ela entre e possa dar frutos em nosso coração, em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.